Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Esse é o texto da nossa meditação hoje à noite. Aqueles que nos acompanham costumeiramente, são membros da igreja, sabem que nós estamos estudando sistematicamente o Evangelho de Mateus. Portanto, estamos no capítulo 6, nós vamos ler do verso de número 5 ao verso de número 8, texto que fala sobre a oração. Eu lerei esse texto, peço que vocês acompanhem atentamente a leitura do mesmo. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Meus amados irmãos, a instituição da oração é algo que o próprio Deus fez na história e também na palavra. A oração não é uma forma de acrescentar algo a Deus. Vamos orar porque Deus, como no panteão grego, onde as orações dos homens fortalecem os deuses, ou porque há alguma necessidade em Deus e as nossas orações haveria então de suprir essa necessidade do Senhor Deus. Nem muito menos é uma forma de forçá-lo a fazer o que nós queremos, dobrando então Deus à nossa vontade. A oração é um meio de graça, como falaram os reformadores. Quando nós pensamos na oração, nós entendemos que a oração é um meio de nós conversarmos com Deus, para que então estas graças possam nos alcançar. E como disse o reformador Calvino, e disse belamente, com a oração nós encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. O nosso texto de hoje fala sobre oração. Nós entendemos que Jesus tem a intenção de redirecionar o uso da oração para que então a mesma seja feita de forma correta. Quando os escribas e fariseus usavam a oração como um meio para alcançar uma glória pessoal, como o próprio texto diz, eles oravam com a intenção de serem percebidos, notados pelos homens. No ensino de Jesus, então, nós temos uma reprimenda quanto à forma equivocada de se orar, e nós temos o redirecionamento para a oração da forma correta. Quando nós pensamos na oração, nós precisamos entender que este meio de graça, a oração, é um privilégio dado aos homens, conquanto ainda que seja um privilégio e um dos maiores privilégios que nós podemos ter, por incrível que pareça, uma das realidades mais olvidadas, mais esquecidas por nós cristãos. E quando nós pensamos nesse aspecto, vocês vão perceber o que eu quero dizer com a forma esquecida dentro da perspectiva de negligência, porque a oração não deve ser um adendo da vida cristã, deve permear toda a vida cristã. E ao longo da minha prédica vocês notarão o porquê eu estou dizendo que é uma das realidades mais esquecidas do nosso tempo. Tim Keller, por exemplo, diz que a oração se torna a continuação de uma conversa iniciada por Deus. Ele quer dizer com isso aquilo que Bonhoeffer falou quanto à palavra de Deus relacionada à oração. Como nós sabemos a respeito da oração? Através da palavra de Deus. Mas em que aspecto?
quais palavras deveremos usar na oração? E aí Bonhoeffer, ele vai trabalhar, um teólogo do século XX, ele vai trabalhar com a questão de que, assim como uma criança, ela ouve o seu pai, e a linguagem que ela vai ouvindo do pai passa a ser a linguagem dela, ela aprende a partir da linguagem dos pais. Assim também é a vida de oração de um cristão. Nós ouvimos, lemos a Bíblia, imergimos nas Sagradas Escrituras, e então a partir de tal realidade a nossa vida de oração flui. É o que nós precisamos entender dentro da perspectiva de Eugênio Peterson, que é um teólogo norte-americano, da realidade da palavra de Deus que antecede as nossas orações, e ele chama isso de anterioridade da oração. E ele quer dizer que as palavras de Deus antecedem as nossas orações, e então por causa das palavras do Senhor é que nós oramos. E é então a partir dessa perspectiva que nós vamos olhar para o texto bíblico e aprender a partir da Bíblia qual a forma correta de orarmos. Então é dentro da perspectiva de que nós não oramos de acordo com a nossa própria sabedoria, nós não oramos dentro da sabedoria secular, o que as religiões falam quanto a isso, ou tantas outras realidades. Antes, nós sabemos como orar, por que orar, e todas as realidades da oração por causa desta perspectiva. A palavra de Deus nos norteia para tal fim. E é isso que nós vamos então ver aqui hoje à noite, e nós vamos então, com base em tudo isso que foi dito aqui, meditar sobre o seguinte tema: aprendendo a orar com o Mestre Jesus. Conforme nós já estudamos na semana passada, quando o Senhor está condenando o dar esmolas com a intenção de que outros percebessem o que estava sendo feito, para que então se ganhasse os elogios e os aplausos dos homens, aqui o Senhor Jesus está dentro da mesma perspectiva, redirecionando agora o uso da oração, dentro da mesma realidade, do mesmo parâmetro. Eles queriam ser notados e visto pelos homens, e o Senhor então vai corrigir esse erro e ensinar como se deve orar. Lógico que aqui Jesus não está criticando a oração pública, porque ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nos cantos das praças com a intenção de ser visto pelos homens. Então, em pé na sinagoga e nos cantos da praça, dá a ideia de que o Senhor está condenando a oração pública. Então, qualquer tipo de oração pública é condenável pelo Senhor Jesus, porque ele diz que tem que orar em secreto, no quarto em secreto. Então, alguns podem ser levados ao entendimento de que é um equívoco a oração pública, mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui, dentro da perspectiva, como temos trabalhado no Sermão do Monte, é a questão da motivação. Portanto, nada tem a ver com o orar em pé, com o orar de joelhos no sentido de posição, e nem muito menos de orar de forma audível, de orar de uma forma que o outro possa ouvir ou não. Não tem nada a ver com o estilo e a forma da oração, tem a ver com o que está dentro do coração. E então o que está dentro do coração, uma disposição regenerada, transformada pelo Senhor, há de manifestar exteriormente algo que é agradável a Deus. Portanto, nós precisamos partir desse princípio para que nós não venhamos cair no próprio erro condenado pelo Senhor Jesus, o erro de que nós achamos que uma forma ou outra é mais agradável ao Senhor, e nós nos apegamos então àquilo que é exterior. Portanto, é uma disposição interior. O teólogo brasileiro Hermes Maia, no seu livro Pai Nosso, ele disse que, interpretando esse texto que nós acabamos de ler, ele disse que os judeus, quando saíam no tempo próprio da oração, que os judeus tinham, e até hoje eles têm, se vocês conhecem um pouco da cultura judaica, vão perceber isso, eles vão para os lugares próprios de oração, sinagogas, até mesmo para o templo, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Eram horários específicos da oração deles. Então, quando você olha, por exemplo, para Daniel, quando houve o decreto, era para pegar exatamente Daniel no período de oração dele,
e ele tinha um período certo de oração, então ele orava virado para Jerusalém, e então os acusadores pegaram Daniel exatamente por causa desse aspecto da hora certa, e ele então orava, e as pessoas sabiam do horário da oração dele, e era próprio, porque se isso fosse dentro da nossa cultura, e por exemplo desse o horário, as pessoas saberiam que naquele horário, todos os dias nós iríamos orar. Então eles já sabiam disso, e os judeus, eles dentro desse texto sabiam o horário da oração, sabiam o tempo que eles percorriam até chegar à sinagoga, e eles saíam de casa apressados, atrasados, segundo Hermes Temaia. E então quando eles calculavam mais ou menos o horário que eles iriam estar na praça, chegou na praça principal, daqui para a sinagoga dá uns 20 minutos, mas quando no meio do caminho tem a praça, bem populosa, então quando eu saio faltando 10 minutos, cheguei lá, está no horário de oração. Então aí eles oravam, falavam alto, com a intenção de outros perceberem a espiritualidade deles, e essa era a intenção deles. Quizá isso seja realidade ou não, a certeza é que o texto está dizendo claramente que eles tinham a intenção de orar nos cantos das praças, para que eles fossem notados e percebidos por outros. O nosso Senhor está condenando isso, e Jesus está chamando esses de hipócritas. E como nós já estudamos na semana passada, hipócrita é uma expressão grega que aponta para a realidade de um ator, aquele que finge, aquele que usa máscaras. E como nós lemos e estudamos também na semana passada, o ser desvistos, que aparece no versículo 1 do capítulo 6, aponta para o teatro. A palavra grega, ser desvistos, tem a intenção de, é a mesma raiz da conotação de teatro. E aqui, quando nós olhamos a expressão praça, do verso número 5, essa expressão grega é plateion, de onde vem a nossa palavra plateia. Veja então que o picadeiro está montado. Nós temos o ator, nós temos o teatro, os holofotes para serem vistos. Eles tinham essa intenção, serem vistos. E então nós encontramos todo o picadeiro montado para a apresentação. E é exatamente isso que Jesus está condenando. É exatamente esse o ponto. Eu exercer a minha espiritualidade para outro e não para Deus. Martin Lloyd Jones disse algo muito interessante quanto a esse texto. Ele disse o seguinte: imagine alguém pintando um quadro de uma pessoa pecando. Dificilmente nós pensaríamos em uma pessoa de joelhos orando. Iríamos pensar num quadro de alguém dando um tiro em outra pessoa, matando, roubando ou qualquer coisa. Ninguém pintaria um quadro de oração tendo referência ao aspecto de que ele está pecando. Por quê? Porque esse aspecto é exterior e positivo. Agora, o ponto em questão aqui é que nós somos tão propensos ao erro, e a natureza humana é tão corrupta, que aquilo que Deus deu, que é belo, formidável e magnífico, por causa da nossa própria pecaminosidade, nós desvirtuamos, nós distorcemos, e então usamos algo que é belo e maravilhoso para um fim pernicioso e destrutivo. Quando eu falo isso, por exemplo, eu me lembro de um episódio que ficou muito famoso aqui no Brasil, aquele episódio da oração pela propina, né? Que aí os telejornais fazem questão de poder massacrar os cristãos, e eles então colocam na mídia, dando um alarde para que todos saibam o que aconteceu, e aí tem a cena do camarada que ora, mesmo recebendo propina, pedindo a bênção de Deus e coisas dessa natureza. Quando olhamos para a palavra grega que aparece na última parte do versículo 5, a palavra que quer dizer eles já receberam a recompensa, é a palavra recompensa.
a palavra grega aqui é apexo, que é uma palavra que implica recibo. É a mesma palavra usada para recibo, a ideia de quitação. Vocês têm a intenção de serem vistos, ok, então vocês já receberam a sua recompensa, apexo. Então é a ideia de que está quitado. O que é que você queria? Você não queria ser visto? Então a recompensa já está aí. Não espere mais nada, porque está quitado. Está aqui o recibo de que o que você queria, você já tem. O pagamento. Qual era o seu pagamento? Não era ser notado? Então você não vai receber mais nada além disso. É a ideia de que o Senhor Deus recompensa aqueles que oram com a intenção certa. Porém, aqueles que oram com uma intenção maligna vão receber exatamente aquilo que eles querem. E dentro dessa perspectiva, a hipocrisia ser notado. É a ideia de que Deus não ouve, não recompensa e não abençoa. Quando nós pensamos de uma aplicação moderna de tudo isso que está sendo dito, nós podemos pensar nos seguintes termos. Alguém que numa reunião de oração, e nós temos as nossas reuniões de oração aqui, onde nós sentamos uns com os outros para orarmos, ou no nosso culto público, nada disso é ruim em si mesmo, orar em público e orar com o outro, mas muitos usam palavras eloquentes com a intenção de se mostrar. Então não há problema nenhum de nós orarmos com algumas palavras, com alguns termos, não há problema nenhum. O problema está na intenção do coração. O problema está na intenção de ser notado por outros. Então, nós temos várias formas modernas de errar nesse particular. Uma outra questão, quando nós queremos dar a impressão de que somos espirituais, e aí o que é que nós fazemos? Nós falamos para outros que estamos orando por eles, né? Olha, meu irmão, eu tenho orado por você, e sempre fala, mas qual é a intenção? É errado falar? É errado orar pelo outro? De forma alguma, mas no fundo, Deus que conhece todas as coisas, e nós que também podemos perceber, nós sabemos que a intenção é ser notado por outros. Às vezes, por exemplo, há um indício muito grande de perceber esse aspecto, não necessariamente, mas em alguns momentos, quando a pessoa vai orar, ela até parece que agora incorporou alguma coisa nela, né? Porque ela faz assim: ó Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, amém. E aí, tudo bom? A voz muda, a pessoa parece que se transforma. Então é um indício de que provavelmente aquela pessoa, ela está querendo passar um ar de superioridade, de espiritualidade, de diferença. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não necessariamente isso é uma realidade. Pode ser que a pessoa, ela esteja vivendo em um meio em que ela é influenciada por esse meio e acabe assimilando tal realidade. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos inclusive perceber indícios dessa realidade no nosso meio, de pessoas que oram com a intenção de serem percebidas, notadas. Então nós precisamos tomar cuidado com tais realidades. Um outro aspecto bem próprio da aplicabilidade desse princípio é que o que Jesus está condenando é a intenção de se mostrar e de se achar mais espiritual do que outros, porque fazem isso e aquilo. É a ideia de serem elogiados e reconhecidos por outros. Então, muitos pensam que nos nossos cultos a espiritualidade perpassa por esses aspectos exteriores. Então, se a pessoa levanta a mão na hora do louvor, se a pessoa faz alguns gestos, alguma coisa, esse é espiritual. O irmão está cantando sentado, misericórdia, esse irmão é frio, pecador, miserável. Por quê? Porque não sente tocado pelo Senhor. E ser tocado pelo Senhor são atos exteriores. E nós caímos no mesmo erro que Jesus está condenando, porque não é a disposição exterior, mas a disposição interior. Ao passo que tanto aquele que levanta a mão pode estar louvando com um emocionalismo e está longe da vontade do Senhor, porque o exterior não está conectado com o interior, da mesma forma aquele que está
sentado, não necessariamente ele está longe de Deus. Pode ser que esteja, mas não é pelo fato dele estar sentado que ele está longe do Senhor. Portanto, não é uma disposição externa, antes é uma disposição interna. E infelizmente nós somos levados por aquilo que vemos, e nós queremos transparecer uma realidade de espiritualidade através daquilo que é visto, e isso é condenável pelo Senhor. Portanto, nós devemos ter cautela quando pensamos que estamos isentos desse erro que Jesus está condenando aqui. Não, isso aqui não tem nada a ver conosco, não. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja presbiteriana da 706 Sul, as igrejas modernas, isso não tem nada a ver. Ninguém pode cair nesse erro, porque isso era muito comum dos judeus, que tinham os horários específicos de oração, que tinham toda essa intenção ou coisa dessa natureza. Jamais devemos pensar isso. Quando oramos, o que nós queremos quando oramos? E uma outra pergunta: por que oramos? Então, essa realidade precisa ser uma pergunta que nós nos fazemos ao orarmos. Quando Jesus está se referindo à oração, ele está então colocando na relação dos discípulos que parte do pressuposto de que eles já oram. Então, quando vocês orarem, quando orardes, então já é um ponto pacífico, vocês oram, é comum a oração da parte de vocês. Agora, dentro desta realidade, qual o princípio bíblico estabelecido aqui pelo Senhor, e o que é formidável dentro do ensino do Senhor, e por que nós oramos, e nós oramos para quem? Aí nós encontramos então todos os versos no plural, exceto o versículo de número 6, e no grego é assim, o verso 5 fala, quando orardes, e o orardes aqui é no plural. O verso de número 7 fala, não useis, o não useis aqui é no plural. Não vos assemelheis, do verso 8 também no plural. Só o verso de número 6 está no singular, que diz assim, tu porém. Esse tu já mostra que é específico, singular, e está apontando para um aspecto de uma única pessoa. E qual é a ideia que nós carregamos dentro dessa dinâmica do plural e o singular? É que a ideia é que a nossa comunicação, ela é exclusiva de uma pessoa com Deus. É a questão da singularidade da oração, é a questão da individualidade da oração, é a questão do âmago aqui, o âmago da questão de que a nossa oração, ela é própria para o Senhor Deus, é uma oração minha, que então deve ir ao meu Deus. É dentro do aspecto de que a intimidade, a solitude e a privacidade da oração faz com que a nossa comunicação com Deus seja adequada. Então eu preciso entender que eu tenho que ter intimidade com Deus, é algo próprio da minha realidade, é algo que eu devo buscar como cristão, é algo que permeia o meu coração, a minha vida na realização da oração. É por isso que o texto diz, quando for fechar a porta, quando for orar, feche a porta, porque a sua oração é para Deus e Deus somente. É essa a ideia que o Senhor está colocando aqui, a ideia de privacidade, a ideia de intimidade. Orarás a teu Pai, então é para Deus, é para o Senhor. Então não tem a intenção de demonstrar nada para ninguém, a intenção é então buscar a Deus e outras realidades, conforme nós vamos perceber aqui. E o interessante é que um verdadeiro cristão que ora a Deus, entendendo que Ele é Pai, vai entender que Ele cuida muito bem de nós e que Ele quer o melhor para nós, e dentro dessa realidade nós precisamos perceber também que Deus perscruta o mais íntimo do nosso ser. Então aos outros nós podemos até enganar, mas Deus, Ele sabe as nossas motivações, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a disposição interna. Então não há como orarmos para o Senhor Deus, tentando mostrar alguma coisa para Ele, sendo que Ele conhece o nosso coração. Então não é de forma alguma uma performance, não é de forma alguma uma realidade apresentável e aparentável a Deus na forma da oração, de palavras ou qualquer coisa. O próprio texto diz que Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de falarmos para Ele.
E Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, e Ele nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Nossa mente então deve se livrar de todas as atitudes que nos prendem a este mundo e a essas vicissitudes da vida, a essas realidades que nos prendem ao pecado. A nossa mente então voltada e sendo cativada pela realidade circunstancial e terrena. Nós temos que nos livrar de todas as realidades que nos prendem à questão física e terrena. A oração deve ser uma comunicação e uma comunhão com Deus somente. É por isso que a solitude, o momento próprio onde eu estou a sós com Deus, é importante para tal realidade. E é pensando nisso que Agostinho disse o seguinte quanto a esse texto: não basta entrar no quarto, se a porta estiver aberta para aos importúnios, ela dá entrada às futilidades exteriores que vêm perturbar nosso recolhimento. Dissemos que vem de fora para significar as realidades passageiras e sensíveis que penetram pela porta, isto é, pelos nossos sentidos corporais, pois uma multidão de vãs imagens perturba nossa oração. Em consequência, é preciso fechar a porta, resistir às solicitações dos sentidos corporais, para que uma oração toda espiritual se dirija ao Pai. Oração essa feita no íntimo do coração, onde em segredo oramos ao Pai. É a ideia de que muitas realidades da terra nos prendem, e a oração, então, feita pelo cristão, pode também ser cativada pelas realidades da terra. E todos os nossos sentidos que estão se relacionando com este mundo podem ser atraídos para a oração, e então nós nos prendemos a tais realidades e nos desprendemos da comunhão com Deus e da oração. Oração sempre é uma guerra. Nós, ao lermos os puritanos, nós sabemos que eles tinham um local próprio de oração na casa deles. Eles tinham um quarto específico de oração, e eles oravam intensamente e fervorosamente. Talvez seja até com base nessa ciência comum dos teólogos e daqueles que estudam, que talvez tenha surgido o filme aí Quarto de Guerra, né? Onde uma pessoa separa um local específico de oração. Nós precisamos entender que a vida de oração é algo com Deus e somente para com o Senhor Deus. Uma idolatria moderna desse aspecto da oração é a oração nos montes, aonde as pessoas acham que ir para o monte é seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que ia para o monte, e por causa que subia ao monte de madrugada, alguns até dizem que a fila é menor, né? E outros dizem que estão mais próximos de Deus porque subiram o monte e aí estão mais próximos de Deus. Melhor então era orar dentro do avião, né? Vai estar mais próximo ainda. Mas a ideia é que as pessoas idolatram formas e questões estereotipadas, questões aparentes. E então eles dizem que este é o modelo bíblico, porque Jesus ia orar nos montes. Falta de interpretação coerente com as Sagradas Escrituras. Jesus era uma figura pública e as pessoas iam procurar Jesus. Se você olhar, por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, os próprios apóstolos vão procurar Jesus quando Jesus sobe para o monte. Eles não sabem onde Jesus está. E então a intenção de Jesus era exatamente ter um momento a sós com Deus. Você não é tão famoso ao ponto de ter que se esconder em montes ou coisa dessa natureza para orar. Basta o quarto da sua casa. A ideia é a mesma, é a solitude. Então nada disso de ir para monte, porque você vai se colocar em risco, isso vai ser ruim, e inclusive você precisa saber disso para orientar outras pessoas. Você não precisa ir para monte nenhum. Alguns até dizem, não, fica perto da natureza, mas não é essa a intenção de ir para o monte. Então sabe o que é que faz? Vai para uma casa de praia, vai para algum lugar, sai, ora, ou então chega, sai de casa assim, quando tiver de noite, né? Se você quiser orar de noite, não tem nenhum problema orar de noite, mas também não pense que a oração de noite é melhor. Aí você sai lá e fica olhando para o céu, para a lua, para as estrelas, com o ar, a brisa batendo no seu rosto, já curte então a criação de Deus, e você vai orar. Então não tem um problema nenhum quanto a orar com a natureza, mas nós sabemos que não é essa a intenção quando se vai para monte.
Porque vai para uma praia, quando tiver de férias, estiver lá na praia, começa a orar, não tem problema nenhum, agradecer a Deus pela criação e tudo mais. O que nós queremos dizer é que, infelizmente, a cristandade está se desviando desse princípio, do princípio bíblico da oração e a sua solitude com o Senhor, a sua oração para com Deus, e não usando formas de oração idolátricas, ou apenas dizer que estou orando de madrugada, estou sendo igual ao Senhor, e usando essas realidades para achar que é mais espiritual, e é exatamente isso que o Senhor está condenando. O Senhor Jesus condena então a oração feita pelos judeus, que era uma oração hipócrita, fingida, com um aspecto exterior, mas ele também vai condenar algo, ele está ensinando e ao mesmo passo ele está condenando, ele está falando como é correto, e para ensinar o que é correto ele condena o que é errado, e ele então vai falar contra a oração dos gentios, que aqui traduzindo para o nosso linguajar comum e popular, são os pagãos ou povo sem Deus, aqueles que não oram ao Deus verdadeiro, né? E o interessante é que todas as culturas têm as suas orações, né? Então o Senhor está está condenando a oração fingida, mas ele também está condenando a oração sem entendimento, uma oração vazia de conhecimento da palavra de Deus. E ele então vai dizer que a primeira é com hipocrisia e a segunda é sem entendimento. Os gentios, eles oram, os budistas eles oram, os hinduístas, os espíritas, e várias outras religiões, índios, animistas, e para a sua surpresa talvez, até ateus oram. Existe um estudo norte-americano que fala que 30% dos ateus admitiam orar às vezes, e 17% afirmavam que não criam em Deus, mas oravam com regularidade. Um contrassenso, não é verdade? Mas é a ideia que Karl Barth vai falar, que a ânsia incurável por Deus. Todas as pessoas oram, em algum momento da vida já oraram, e até mesmo não crendo em Deus, algumas revelaram que oram. Então é essa disposição interna e natural de buscar uma divindade, o que João Calvino chamou da semente da religião e do senso do divino. É a ideia que no coração do homem há uma semente que faz com que esta pessoa procure Deus. Lógico que é Deus que vem ao encontro do homem, mas a ideia é que todo mundo tem um senso da religião, uma semente da divindade, e isso então faz com que ele fique procurando esse Deus, tateando como se pudesse achar, mas estão no escuro, mas isso não quer dizer que eles não busquem. Eles estão buscando em lugares errados com base no próprio conhecimento dele, mas Deus já colocou uma disposição interna deles buscarem a Deus. É o que John Owen disse, é um reconhecimento natural, esse é um teólogo puritano, necessário e fundamental do ser divino, é natural, fundamental e necessário da busca por esse ser divino. E o interessante é que esse mesmo teólogo puritano chamado John Owen, ele disse que os ímpios, os pagãos, estes que buscam em muitas religiões, através da oração, o favor divino, eles acabam humilhando os cristãos, envergonhando os cristãos pelo zelo da oração deles. A diferença é que eles oram sem entendimento, com zelo, mas sem entendimento, e é exatamente sobre isso que Jesus está falando, porque Jesus está dizendo, eles pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos, eles estão orando, eles estão usando vãs repetições, eles estão ali constantemente buscando um Deus, estão ali buscando, orando, repetindo, tem um zelo, mas sem entendimento. Então, a ideia é que os pagãos, nas suas orações longas, eles procuram fazer com que a deidade que eles estão buscando se dobre às vontades desses, através da insistência da oração. Eu vou orar bastante, vou orar muito, para que então essa deidade se dobre a mim e me favoreça. Então, se eu buscar intensamente esse Deus, eu vou conseguir o favor dele. Nós entendemos que isto é um equívoco, e nós precisamos entender que Deus não vai fazer o que eu preciso e o que eu necessito
por causa da minha vontade, e nem muito menos com base na insistência e na instância da minha oração. Ele realiza algo em nosso favor por intermédio da oração, mas com base em Cristo, com base nele mesmo e com base na graça dele. Então não é por muito orar que nós seremos ouvidos, né, nas nossas orações, mas nós precisamos entender então o que significa isso. Isso não é de forma alguma uma desculpa para não orarmos com instância, porque a repetição em si não é errado. O que Jesus está condenando aqui é a vã repetição, uma repetição sem entendimento, com essa intenção. A palavra grega aqui para vãs repetições é a ideia de falar sem pensar. São aquelas orações mecanizadas, aquelas orações que têm uma intenção de conquistar algo simplesmente por causa dessa repetição. É aquele mantra, aquela repetição sem entendimento, simplesmente com a intenção de granjear algo. Então, nós precisamos entender que até mesmo nós não estamos isentos de tais realidades, né? Dessas repetições sem entendimento, sem busca, sem conhecimento. Inclusive já existem até alguns jargões evangélicos, né? Por exemplo, alguém que vai orar pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelo alimento, né? Senhor, muito obrigado por esse alimento, pelas mãos que fizeram, que o Senhor abençoe a minha vida, que eu possa ter, agradeço ao Senhor por isso, que eu possa ter para abençoar outros que não têm, amém. Tem alguma coisa errada nessa oração? Não tem nada de errado nessa oração, tá ok? Então você usar algumas palavras, não tem nada de errado, mas essas palavras precisam estar conectadas com o coração. Nós muitas vezes falamos da boca para fora, por causa de jargões e por causa de um ritual. A gente para e fala simplesmente para cumprir um ritual. É porque eu tenho que orar. Então, porque alguém pediu para eu orar quando eu estiver ali agradecendo a Deus pela refeição. E isso é um equívoco que acontece muito. Por quê? Porque já está formatado. Então, se você orar de certa forma, mas aquilo não estiver conectado com o seu coração, então de nada adianta. De nada adianta. Então, nós precisamos entender isso. E a cristandade, pelo lado dos protestantes, erra nesse particular. A cristandade do lado protestante erra, mas também a cristandade católica assimilou também esse erro. Com o quê? Com os rosários, com os terços, sem a conexão do que está sendo dito. E o interessante é que o Senhor falou isso antes mesmo de dar aqui o Pai Nosso, né? A instrução como se deve orar. E as pessoas acabam pegando essa oração e oram sem nenhum entendimento. Certa feita eu fui no cemitério, quando estava lá em Augustinópolis, e então um grupo começou a orar, e eu fiquei a pensar, orar o Pai Nosso, né? E eu fiquei a pensar, eles estão orando isso, mas nem sabem. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os devedores, e aí santificado seja o teu nome, e toda a estrutura da oração que você conhece. E as pessoas não conectam isso com o coração porque não tem esse desejo. É a mesma coisa quando nós cantamos, e nós cantamos sem refletir no que está sendo dito. Às vezes pode ser vãs repetições. Por quê? Porque nós simplesmente cantamos porque está diante de nós, mas aquilo não está conectado com o nosso coração. Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser, eu dou tudo de mim ao Senhor. Mas será que realmente eu tenho dado tudo de mim ao Senhor? As canções são orações que precisam partir do coração. Então nós precisamos entender isso. Quer ver uma outra condenação desta palavra do Senhor para a nossa realidade do tempo presente? A condenação está no aspecto da oração pela confissão de pecados. Muitas vezes nós olhamos esse elemento do culto, esse elemento da liturgia, e dizemos o seguinte: isso é muito comum, Senhor, me perdoe dos meus pecados, e aí faz alguma oração e depois diz amém. Mas a pergunta é, se Deus chegasse e falasse bem assim, ok, você pediu perdão pelos pecados, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, quais pecados você está querendo dizer dentro do seu pedido? Talvez, Senhor, é igual uma pessoa que foi conversar com a mãe,
E aí a mãe, falando de forma genérica, de forma geral, chegou e disse o seguinte: eu erro. Aí a filha, querendo saber quais são os erros: a senhora erra em quê, mãe? Eu erro, mas em quê? Você sabe, né? Todos nós erramos. Então, não há aquela conexão com o coração, não há uma introspecção, uma reflexão. Olha, Senhor, me perdoe porque eu pequei hoje, e eu pequei porque eu falei mal do irmão para uma pessoa. Senhor, me perdoe, por quê? Porque eu olhei na internet o que não deveria. Não é pedido de perdão por atacado. Lógico que eu não estou condenando, e o Senhor sabe que existem orações sinceras, porque pode-se não falar, mas na hora que está orando, nós estamos pensando nos nossos pecados, e nós podemos nomeá-los no nosso coração, e Deus sabe a sinceridade do nosso coração. Porque se eu falar que é simplesmente pelo fato de eu confessar, de eu falar cada um dos pecados, eu acabo caindo no moralismo que eu estou condenando. Por quê? Porque nós não conseguiremos mensurar todos os pecados, e ainda assim não é pelo fato de eu ter que confessar cada pecado particular que eu vou alcançar a graça e a misericórdia de Deus, mas eu preciso entender que o meu pecado desagrada a Deus, e eu preciso pensar em qual pecado desagrada a Deus, e então eu preciso orar pedindo perdão ao Senhor, dentro dessa conexão do interior com o exterior. Então nós precisamos pensar muito sobre a nossa espiritualidade cristã, porque é muito comum nós estarmos acostumados com o sagrado. É como um rapaz que foi fazer uma visita para uma mulher, e quando eu estava lá na visita, de repente um trem passou, e o trem era do lado do apartamento dela, e balançou a casa, ele levantou assustado: o que é isso? O que é isso? Aí a mulher levantou assustada também, falou: o que é isso o quê? O que é isso o quê? Esse barulho todo? É o trem, eu nem percebi. Isso aí é comum toda hora, eu já estou acostumado, eu nem mais percebo o que passa. Você me deu um susto. É essa mesma questão que acontece no se acostumar com o sagrado. A gente está sempre em contato com o que é espiritual e com o que é sagrado, e nós nos acostumamos, e nós não conectamos o nosso coração com a nossa mente. E então nós precisamos entender que toda oração procede do coração. Mesmo essas orações vãs procedem de um coração. Um coração vazio produz orações vazias. Então toda oração procede de um coração corrupto, vazio, pecaminoso, ou um coração regenerado e transformado pelo poder e pela palavra de Deus, e isso muda a nossa disposição da oração. É isso que nós precisamos entender na nossa vida cristã. Portanto, os gentios agiam dessa forma, e nós podemos ser condenados também em tais realidades. Nós precisamos entender que os gentios e os judeus são colocados por Jesus aqui, os fariseus e os escribas, no mesmo patamar. É o ensino de que eles têm algo em comum. Eles pervertem o sentido da oração na busca de favorecimento. Um que é o favorecimento do outro, por ser percebido pelo outro, e o gentio, que é o favorecimento dos deuses. Então é a ideia de sempre receber algo. E esta oração é uma oração egoísta, é uma oração centrada no homem, não é uma oração em secreto para Deus com uma intenção pura e que agrada ao Senhor Deus. É uma oração centrada no indivíduo. Jesus não está aqui de forma nenhuma condenando a oração em si mesma, ou a persistência da oração. Ele fala no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8, que nós devemos ser perseverantes na oração. Então não é questão de perseverança, não é questão de repetição. Você pode fazer um pedido todos os dias a Deus em oração, não há problema nenhum quanto a isso, contanto que saia de um coração. Não pense que o pedir a Deus em oração vai fazer com que Deus se dobre à sua vontade. A parábola do juiz iníquo pode até parecer isso aos seus olhos, porque de tanto insistir, o juiz iníquo disse: por causa da insistência dessa mulher, eu vou atendê-la. Então alguns podem pensar que é assim que nós nos relacionamos com Deus, e aí a gente pensa que é como a mulher
em relação ao marido, né? Que fica lá insistindo, vai fazer isso, homem, vai tirar o lixo da casa, vai tirar. Aí ele vai fazer bem assim, eu vou fazer para que essa mulher pare de falar comigo. Aí acha que Deus vai fazer a mesma coisa, né? Eu vou pedir, vou importunar Deus, vou importunar, Senhor me dá, Senhor me dá. Aí Deus vai falar, esse daí é insistente, né? Vou dar então, olha, ele está pedindo muito, então eu vou dar. Jamais devemos imaginar que é uma forma de dobrar Deus à nossa vontade. Pelo contrário, é a forma de nós nos voltarmos à vontade de Deus e nos conformarmos à vontade de Deus, e não o contrário. Porque não é nossa repetição que vai trazer a resposta de Deus. Essa é a pergunta. Jesus diz, porque Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Então não pense que é por causa da sua insistência, estou ali falando toda hora aqui, então Deus vai nos atender. Deus já sabe antes mesmo de você falar, das suas necessidades, Ele já sabe antes de você pedir. Então não pense que é por isso. Aqui a questão é de referência. Qual é a referência? Você ora para quê e para quem? Eu oro para receber a bênção. Deus já sabe a sua necessidade. A referência é entender que a oração é para glorificar a Deus e não para ter. A oração é uma forma de comunhão com Deus, e se é para ter as graças espirituais, não as graças terrenas. Agora, isso não quer dizer que o Senhor condena pedidos espirituais, ou pedidos que estão relacionados à terra, às necessidades materiais. Não é isso que o Senhor está condenando. O Senhor está condenando essa disposição que eu tenho só para o que é material. É buscar em primeiro lugar, percebam a conexão do texto com o Sermão do Monte e com o que está por vir. Inclusive, a oração dominical vem com 3 petições relacionadas ao reino de Deus, e as últimas 3 são 6 petições, as últimas 3 relacionadas às nossas necessidades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Então é dentro dessa perspectiva que nós precisamos entender. Inclusive, quando nós olhamos para o próprio texto, no versículo 32 do capítulo 6, conectando mesmo com o verso 8, que diz assim, o verso 8, não vos assemelheis, pois a eles quem? No verso de número 7 diz, os gentios, e o verso 8 diz, porque Deus o Pai sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aí quando nós olhamos para o verso de número 32, há uma nova referência agora para os gentios, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E aí o verso 33 diz então, pois buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus sabe das nossas necessidades, e Ele vai suprir as nossas necessidades, mas nós não devemos ficar buscando essas coisas como sendo as realidades que vão nos satisfazer. Nós precisamos entender que a nossa satisfação última está em Deus. Ele é a primazia da nossa vida. Então a oração é para que você tenha comunhão com Deus acima de todas as coisas. E com certeza a expressão usada por Jesus aqui é fantástica. Ele chama Deus de Pai, e o Pai que cuida muito bem de seus filhos, o Pai que dá, o Pai que sabe o que é melhor. Então Ele, sendo um bom Pai, sabe dar boas dádivas. Vamos nos tranquilizar, vamos confiar no cuidado do Senhor. Portanto, a oração não é para dobrar Deus à nossa vontade, mas para que nós venhamos buscar ao Senhor Deus e nos conformar à vontade de Deus. O interessante é que nós pensamos que quando nós oramos, essa questão da referência, Deus vai responder às nossas orações, por causa da oração que eu faço, por causa de tudo em mim, então sempre é o eu como referente, mas a referência é Deus. Nós nem sabemos orar como convém, então qualquer oração que seja feita, ela jamais alcançará Deus, por causa dos méritos da própria oração, por causa dos seus méritos, por causa da sua santidade ou qualquer coisa dessa realidade. Tudo é por causa da obra de Cristo, tudo é por causa que Jesus intercede por nós, tudo isso é porque o Espírito Santo intercede por nós.
É como a figura do pai que chega em casa e o filho sai correndo no jardim e pega algumas flores e então ele arranca ali mato, erva daninha, e ele é muito pequeno e ele sai em direção ao pai que chega do trabalho para dar aquele presente ao pai, e então o filho que está no meio do caminho pega aquilo que está na mão do seu irmão, que é menor e que não tem entendimento, e então separa a erva daninha, o mato, devolve para o menino e diz: pode levar para o pai. E então ali o pai recebe algo que foi apurado, trabalhado, aperfeiçoado por causa do filho mais velho. Então é dentro dessa perspectiva que a nossa mente é tacanha, nós jamais conseguiremos, não só a nossa mente, então não é com base na minha oração perfeita, e não é só relacionado às palavras da mente, mas é relacionada a nossas próprias atitudes, as nossas próprias atividades, nunca elas serão perfeitas em si mesmas, sempre por causa da obra de Cristo. Então é isso que nós precisamos entender na nossa vida cristã. Orar é senso de total incapacidade. Existe um livro, até pela nossa editora Cultura Cristã, do Douglas Kelly, que tem o seguinte título: se Deus já sabe, por que orar? Se Ele já sabe o que eu vou pedir, por que orar? O resumo do livro é que nós precisamos conhecer a natureza de Deus para que então nós venhamos entender o porquê orar e por que Ele deseja que nós venhamos falar com Ele. Existem várias razões. Se Deus já sabe por que orar, existem várias razões, e eu não vou falar sobre esse livro do Douglas Kelly. Se você quiser, você pode comprar, tem traduzido, como eu disse, da nossa editora, mas eu gostaria de citar aqui o Lloyd John Ogilvie, que diz que de algumas razões, e ele diz: a primeira razão é porque Deus ordenou. Então, se Deus ordenou, eu vou orar. A segunda razão é que nós não oramos para mudar a mente de Deus, mas nós oramos para receber a mente de Deus. A terceira razão, porque quando nós oramos, Deus dispõe de certos recursos que nós só receberemos por intermédio da oração. E quarto, porque quando nós oramos a Deus como nosso Pai, conforme é o próprio texto aqui, Pai Nosso, orarás ao teu Pai em secreto. Então sempre quando você orar dentro dessa perspectiva de Deus o Pai, você sempre vai olhar para o outro como seu irmão. E assim, então, nós vamos entender que a oração não tem como fim mudar a Deus, mas receber o pensamento e a vontade de Deus. E aquele que aprendeu a orar possui o maior segredo para uma vida santa e feliz, segundo William Law. Alguém mal intencionado perguntou para um cristão que orava: se Deus é soberano, por que orar? A resposta veio no seguinte tom e com uma outra pergunta: se Ele não é soberano, por que orar? Se Ele não puder fazer o que eu estou pedindo, então não há razão para a oração. Mas é porque Ele é soberano e que Ele sabe das minhas necessidades, é que eu oro me conformando à vontade dEle, e eu me submeto à vontade e ao cuidado dEle em oração. Ele é Pai, Ele é todo poderoso e Ele é onisciente. É isso que nós precisamos entender dentro desse conjunto. Ele sabe a nossa disposição interna, Ele sabe o que nós pensamos, nós não temos como fingir nada. Ele é todo poderoso porque não é com base no que nós pedimos que Ele vai nos responder, é com base no seu próprio caráter. E como o próprio texto diz, Ele é Pai. E essas três realidades deveriam tranquilizar o nosso coração nas orações. Por quê? Porque como Pai, nós precisamos saber que Ele cuida muito bem de mim. Então, se você tiver isso em mente, eu oro porque Deus é o meu Pai, Ele cuida muito bem de mim. Segundo, Ele é todo poderoso, então não há nada que escape à capacidade dEle de fazer por nós. Então eu não vou ficar pensando bem assim: o Senhor não vai conseguir fazer isso por mim, é muito difícil isso. Não, Ele pode tudo, Ele é todo poderoso. E como onisciente, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele vai dar exatamente o que eu preciso. Então eu me relaciono com a oração com base nessas três realidades, e eu glorifico a Deus com base nessas três realidades, entendendo que eu relaciono a oração com a ideia paternal de Deus,
por causa do cuidado dele para comigo. Eu relaciono a ideia onipotente de Deus com a capacidade de Deus em fazer tudo para o meu bem, e por fim, eu me relaciono com a onisciência de Deus, sabendo que ele é sábio, sapientíssimo, e que tudo que ele tem para mim, e todas as realidades, eu só vou receber através da oração, baseado no conhecimento de que ele cuida bem de mim, e que ele tem o melhor para mim, segundo as Sagradas Escrituras. Quais são nossas necessidades? Pense aí quais são as suas necessidades. Deus disse, segundo a própria Escritura, o texto que nós lemos, que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe de cada uma delas. Portanto, nós não podemos nos iludir, achando que o propósito da oração é informar a Deus sobre as minhas necessidades. Senhor, eu quero contar aqui uma coisa que o Senhor não sabe. Olha, eu estou passando por isso e por isso. O Senhor não está vendo? Não, Deus. O Senhor não está vendo? Olha, não é essa a intenção. Lógico que você pode falar com Deus de uma forma de oração de lamento ou coisa dessa natureza, mas não tenha essa intenção no coração de achar que você está informando Deus porque Deus não sabe como agir ou coisa dessa natureza. Por fim, gostaria de dizer que o Senhor instituiu a oração com um propósito de nós nos conectarmos com Deus. Não use de forma alguma a oração como meios esdrúxulos. O próprio Senhor Jesus Cristo, como nós falamos, ele buscou a Deus em oração na sua solitude. Ele buscava a Deus constantemente. Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele curou pessoas com orações, ele denunciou a corrupção da adoração no templo, o qual segundo ele era casa de oração. Ele orava de forma frequente e regular, com clamor e lágrimas, às vezes até a noite inteira. Enquanto ele orava, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versos 21 e 22, no momento do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele enquanto ele orava. Enquanto ele orava, conforme o próprio Evangelho de Lucas, ele se transfigurou, e a glória de Deus então o tomou naquele momento no Monte da Transfiguração. Sua maior crise foi no jardim do Getsêmani, e ele estava orando, e quando ele morreu, ele orava ao Pai. Se o Senhor Jesus Cristo orou e nos ensinou a orar, por que nós devemos caminhar no sentido contrário do nosso mestre? Mas a beleza do ensino de Jesus quanto à oração e a vida de Jesus de oração não é porque ele é um mestre que nos ensinou como orar, mas porque a oração dele é eficaz e poderosa. Ele orou por nós, quando estava aqui, por aqueles que haveriam de crer, e até hoje ele ora por nós. Portanto, a oração eficaz está no fato de que Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai para o nosso bem. Porque negligenciaríamos a oração? Não temos motivo para isso, e que nós o glorifiquemos hoje e sempre. Fiquemos em pé. Gracioso Deus, magnífico Pai, amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Que possamos servir ao Senhor com alegria e com inteireza de coração. Que não venhamos negligenciar a oração na nossa vida. Que venhamos buscar ao Senhor. Que venhamos nos envolver com o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho implica oração. Portanto, Pai, como pode alguém viver numa casa sem conversar com uma outra? Como pode um cristão não se dispor a orar? É um equívoco. Nós deveríamos separar muito mais tempo para oração e orar de forma adequada que agrade ao Senhor, porque a nossa oração não tem a intenção de forma alguma de ter o eu no centro, mas a nossa oração é para a glória do Teu nome, é com o entendimento de que o Senhor já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, e com base em tal realidade, nós simplesmente nos curvamos ante a sabedoria do Senhor, ante o poderio do Senhor, nos colocamos como Isaías, quando viu o trono do Senhor, e o Senhor assentado num grande e sublime trono, e ele disse com temor: ai de mim, sou pecador. E então, falando com o Senhor, naquela realidade da visão, ele está ali orando, e então quando o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele se coloca à disposição numa conversa com o Senhor, mas antes dessa conversa que ele tem com o Senhor, ele entende quem ele é,
E nós conhecemos mais ao Senhor quando nós entendemos quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, de fato e de verdade, nós então entendemos mais ainda quem o Senhor é, porque o Senhor é diferente de nós, porque o Senhor é a realidade que nós mais almejamos e precisamos. E aquele que anseia pelo Senhor, como a corça suspira pelas águas, ele busca o Senhor em oração. Portanto, Pai, que nós venhamos desejar ao Senhor em oração, que nós venhamos passar mais tempo em oração por causa de quem o Senhor é, e menos ainda por causa de quem nós somos e do que nós precisamos, que nós possamos ter comunhão com o Senhor, que nós possamos orar um tempo suficiente, não com a intenção de sermos mais espirituais por causa do tempo de oração, porque isso não é fato, mas também nós não podemos usar isso como desculpa para a negligência da oração. Antes, se algo é desejável, por que não buscarmos aquilo que é desejável? Quando o Senhor reorienta, dizendo que eles estavam orando errado, não é para que eles parassem de orar, mas para que eles orassem mais ainda e corretamente. Portanto, Deus, que nós sejamos moldados pelo Senhor e que a nossa disposição interna seja transformada pelo poder do Teu Espírito, para nos dedicarmos mais à oração e negligenciarmos somente as coisas dessa terra que nos afastam do Senhor, que nós venhamos deixar de lado a nossa preguiça e todo o comodismo, para que nós possamos olhar mais para o céu e para as nossas atitudes espirituais que glorifiquem ao Senhor. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a companhia do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.